Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao nosso sexto encontro, a nossa sexta aula, falando sobre a temática O que Jesus deseja que você faça. Eu sou o pastor Gabriel Lamoso e tenho a honra e a alegria de estar facilitando essa aula para você. Espero que esteja sendo bênção na sua vida. Esse é um curso de preparação para o batismo, mas que também pode ser assistido por qualquer crente em Cristo Jesus, ou até mesmo pessoa que tem interesse em conhecer mais da palavra, para entender os nossos princípios, nossos valores, aquilo que cremos. Então seja muito bem-vindo nessa aula e vamos lá. Hoje iremos refletir sobre o que Jesus deseja que você faça. Jesus deseja que você conheça o Espírito Santo. Muito bem. Hoje nós vamos meditar nessa aula sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? E é muito importante que a gente possa entender de que o Espírito Santo é uma referência da terceira pessoa da Trindade. Nós somos trinitarianos. Nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que, embora sendo pessoas diferentes, distintas, são um único Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós cremos no Deus Trino, na Santíssima Trindade. E o Espírito Santo é aquele que nós determinamos ou definimos, né, melhor dizendo, como sendo a terceira pessoa da Trindade. E a gente vai ver que o Novo Testamento fala muito sobre o Espírito Santo. Nós vemos no Antigo Testamento da Bíblia uma predominância da narrativa a respeito de Deus Pai. Nós vemos nos Evangelhos a presença de Deus Filho, Jesus ali presente, andando de vilas em vilas, cidade em cidade, pregando o Evangelho. E a partir de que Jesus morre, ressuscita e volta aos céus, nós vemos que ele envia o Espírito Santo e vamos conhecer um pouco mais sobre a sua obra e sobre o seu ministério, tá bom? Olha só, em Romanos 8:9 nos fala a respeito do Espírito Santo, com uma pergunta do estudo, dizendo, depois de salvo, quem passou a habitar em você? Nós vimos que nós temos a certeza da salvação na primeira aula. E Romanos 8:9 diz o seguinte, entretanto, vocês, contudo, não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O contrário também é válido. Se alguém tem o Espírito de Cristo, esse pertence a Cristo. Então, a pessoa que entrega a vida para Jesus e que recebe o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele tem agora, habitando dentro de si, o Espírito Santo. O Espírito habita dentro de nós, os crentes. Ele nos guia, ele nos orienta. Esse Espírito é aquele que Jesus afirmou que enviaria quando ele subisse aos céus. João 14, 16 e 17 diz assim, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo. Olha só, o mundo não recebe o Espírito Santo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês, crentes, conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. E esse conselheiro, Jesus falou de que ele vai estar conosco para sempre. Ou seja, lembra que a gente falou da certeza da salvação? Uma vez que o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, ele está conosco para sempre, nos sustentando na fé. E aí é importante a menção que Paulo fala em Romanos 8:9. Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Será que eu realmente entreguei minha vida para Jesus? Porque se eu entreguei, o Espírito habita em mim. Mas se foi só uma decisão da boca para fora, ou se foi algo, sabe, da minha vaidade, ou de uma forma que não foi realmente do fundo do coração, então eu não verdadeiramente pertenço a Cristo. Eu preciso me arrepender e entregar minha vida agora a Jesus verdadeiramente, de todo o coração. E quando isso acontece, o Espírito Santo passa a habitar em nós e passa a habitar em nós para sempre. E olha só, Romanos 8,16 diz, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito
que somos filhos de Deus. É o testemunho interior em que o Espírito Santo comunica ao nosso próprio coração que agora nós somos uma nova criatura, que agora nós não pertencemos a nós mesmos, que agora somos filhos de Deus. Olha que maravilha! Esse é o testemunho do Espírito dentro de nós. Esse Espírito que habita em nós. E esse Espírito, ele está morando dentro de você, se você pertence a Jesus. Mas, ao mesmo tempo, mesmo o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós podemos muitas vezes dar lugar à nossa carne. Sim, porque ainda temos um corpo de carne, um corpo que clama pelo pecado. Há uma briga entre a carne e o Espírito. E quem nós alimentamos mais irá vencer. Por isso que a Bíblia fala sobre o enchimento do Espírito, que é quando eu busco as coisas de Deus e eu sou cheio do Espírito Santo. Olha só o que diz Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem ou contenda, mas deixem-se encher pelo Espírito. Olha que interessante. O Espírito Santo, ele quer nos encher, quer nos dar a verdadeira alegria, quer nos capacitar a viver e fazer a vontade de Deus. Mas muitas vezes nós damos lugar às outras coisas da carne, as libertinagens, as bebedeiras, as outras coisas, como o versículo fala. E quando nós fazemos essas coisas que são pecado, que desagradam a Deus, nós estamos nos enchendo da carne e nos esvaziando do Espírito. Quando a vontade de Deus é que sejamos cheios do Espírito Santo, através da leitura da palavra, através da oração, do testemunhar de Jesus, da vida com Deus, da vida com a igreja, da vida de busca e santidade, da libertação de pecados. Nós somos cheios do Espírito Santo. Tudo isso para que a gente não venha entristecer o Espírito. Sim, porque o Espírito não é uma força ativa simplesmente, ele é uma pessoa, é o próprio Deus. E Deus se entristece quando nós cometemos pecado. Efésios 4, 30 até o versículo 32 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E aí como que a gente pode entristecer? Aí ele vai dizer para a gente se libertar dessas coisas. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. É maravilhoso aqui o apóstolo Paulo falando das coisas que nós temos que fazer. E tudo que Deus quer que nós façamos, Ele mesmo nos deu o exemplo, através de Jesus. Através do perdão, do amor, da bondade de Deus. O mesmo Deus que nos perdoou nos chama a perdoarmos. O mesmo Deus que foi paciente, que foi longânimo, o mesmo Deus que nos amou, nos chama a não ter amargura. Quem sabe você ainda não perdoou alguém que te magoou? A não termos ira, aquela indignação também raivosa, a gritaria, brigas. Quantas vezes talvez você vivia nessa vida de tudo você gritar e falar mal do outro, a fofoca, maldade. Então, tudo isso entristece o Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas às vezes são crentes já há vários anos e ainda cometem essas coisas e se perguntam: por que eu não cresço na fé? Porque o Espírito Santo está triste dentro de você. Mas na verdade somos chamados a produzir o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 a 23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essas coisas alegram o coração de Deus. São frutos. Ou o fruto do próprio Espírito, que produz os gomos, né, como a gente fala. E esses gomos desse fruto, à medida que somos cheios, que esse fruto é regado em nosso coração, eles são manifestos na nossa vida. Você quer conhecer um crente cheio do Espírito Santo? Não é se ele sapateia, se ele roda, se ele fala mistérios. É se ele tem o fruto do Espírito.
Muitas pessoas querem ser cheias do Espírito Santo para uma aparição pública, quando o enchimento verdadeiro do fruto do Espírito produz em nós o caráter de Jesus. De nada adianta eu profetizar, falar em línguas, fazer todas essas coisas, se eu não tiver o caráter de Jesus manifesto no fruto do Espírito na minha vida. É claro que nós temos que procurar os dons, e aí são outras coisas que a gente vai estudar mais à frente. Os dons, dom de ensinar, de eu ser útil na obra de Deus. Mas os dons não são mais importantes do que o fruto, do que o caráter. Aquilo que eu faço para Deus não é mais importante de quem eu sou para Deus. Isso é muito importante para que você possa refletir. E quem vai observar isso não são somente as pessoas ao redor, elas também irão, mas é principalmente o próprio Senhor. E o que é que o Espírito Santo produz em nós também? Para a gente poder concluir essa aula aqui, Atos 1,8 vai nos dizer o seguinte: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo produz em nós o poder de testemunharmos do Evangelho e anunciarmos a salvação em Cristo Jesus. Muitas pessoas são tímidas, medrosas, preocupadas. Como é que eu vou falar de Jesus? Mas eu quero dizer de que o Espírito Santo que habita em você, quando você está cheio dele, ele produz o poder para que você seja testemunha do Evangelho. Muitas pessoas querem o poder de Deus. Para que é o poder de Deus? Para que nós possamos anunciar a maravilhosa graça de Jesus e vidas sejam salvas, libertas. E eu quero dizer para você que você tem esse maravilhoso presente habitando dentro de você, se você entregou sua vida para Cristo. E o Espírito Santo habitando em você te consola, te conforta, te convence do pecado e te leva a lembrar todos os dias: eu sou filho de Deus, eu pertenço ao Deus Todo-Poderoso que está comigo por onde eu for. Eu sei que muito mais ainda haveria a ser tratado sobre o Espírito Santo. Essa é uma aula introdutória, assim como todas essas aulas. Não é um conteúdo completo. Você precisa aprofundar, pesquisar mais, buscar. Nós estamos aqui à disposição para isso também. Mas que você possa, a partir dessa semente, dessa aula que está sendo lançada, procurar mais se encher da presença do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.